O futebol turco é a bola da vez do futebol europeu. Vocês devem ter acompanhado aqui pelo canal mesmo que muitos jogadores de relevância, jogadores de nome, têm aparecido no futebol turco nas últimas janelas. E na janela atual não tem sido diferente. Algumas equipes turcas têm contratado jogadores de renome de grandes clubes da Europa e esses jogadores têm assinado contratos astronômicos. Mas, afinal de contas, por que várias estrelas estão parando lá? Quais contratações estão sendo feitas? O que essas equipes da Turquia vão disputar nessa nova temporada? Eu quero falar sobre tudo isso com você nesse vídeo aqui. Eu sou o Vini Weiner. Vamos lá? Turquia em alta no mercado. As equipes turcas têm se movimentado bastante no mercado. A gente pega aqui o Galatasaray, que é o atual campeão turco, a gente vê que o Galatasaray não se movimentou ainda nessa janela. E o porquê? Porque eles já têm um ótimo time, tanto que eles são os atuais campeões turcos e fizeram uma boa campanha na última Liga dos Campeões. Então eles continuam aqui com aquela base, com Victor Osimhen, vou abrir aqui o Victor Osimhen, com Leroy Sané, com İlkay Gundogan, Gabriel Sara, alguns jogadores que vocês conhecem, jogadores que passaram por outros mercados do futebol europeu. Osimhen foi campeão italiano e artilheiro nos tempos de Napoli, hoje é o principal jogador do Galatasaray. Leroy Sané passou anos no alto nível da Europa, por Manchester City e Bayern de Munique. Agora está no Galatasaray. İlkay Gundogan foi multicampeão pelo Manchester City, jogou no Borussia Dortmund, jogou no Barcelona, hoje é o maestro do Galatasaray com uma idade mais avançada. Gabriel Sara, que recebeu até convocação para a seleção, também está no Galatasaray e pode até aparecer em alguma grande equipe europeia. Tem ainda o Davinson Sanchez, que jogou no Tottenham, várias vezes na seleção colombiana, esteve na última Copa, mais um jogador conhecido no Galatasaray. Então, na condição de atual campeão, eles ainda não se movimentaram. Mas quem precisa correr atrás do Galatasaray para desbancar o atual campeão, tem se movimentado bastante. Um caso desse é o do Fenerbahçe. O Fenerbahçe ficou com a segunda colocação do último campeonato turco e já conta com muitos jogadores que vocês conhecem, nomes de peso. Vou citar alguns deles aqui. Tem, por exemplo, o goleiro Ederson, ex-seleção brasileira. Quer dizer, ele esteve agora na última Copa. É que eu disse ex-seleção brasileira porque eu acredito que ele não será mais convocado. Mas passou anos no Manchester City, ganhou muita coisa importante no City, jogou no Benfica também, está no Fenerbahçe. Nessa temporada dele de estreia, ele não foi bem, mas ainda assim é um nome de peso. Tem por lá também o zagueiro Milan Skriniar, que jogou na Inter de Milão, no Paris Saint-Germain. Tem o lateral direito Nelson Semedo, ex-Wolverhampton, ex-Barcelona. N'Golo Kanté, campeão do mundo com a França, campeão da Champions League com o Chelsea, está também no Fenerbahçe, para vocês verem que já é um timaço. Marco Asensio, tetracampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, está no Fenerbahçe. E tem ainda o brasileiro Anderson Talisca, que, hora ou outra, é cotado para voltar ao Brasil, também está lá no Fenerbahçe. Esse time aqui que eu falei já é um bom time. E saibam que agora, com a chegada do treinador Ismail Kartal, eles estão contratando nomes também muito bons. Esse time vai ficar ainda mais forte para tentar desbancar o Galatasaray. Fenerbahçe que hoje joga na Liga dos Campeões pelos playoffs contra o Lyon. Ida hoje em Istambul, volta na semana que vem na França. Então o Fenerbahçe luta por uma vaga para a fase de Liga dessa Champions. Olhem quem eles contrataram. Eu vou abrir aqui os jogadores de maior destaque. E aí vocês vão ver que eles estão investindo pesado. Para o ataque, eles contrataram o Mason Greenwood, que eu acho que só não foi contratado por um time de uma grande liga da Europa por conta do problema que ele teve no passado com a ex-namorada quando jogava no Manchester United. Isso acabou queimando muito a reputação do Greenwood. Se não fosse por isso, eu acho que ele estaria sim numa equipe até de ponta, porque ele tem jogado muita bola. Jogador de apenas 24 anos, estava no Olympique de Marselha, da França, na última temporada, e olhem os números. 45 jogos, 26 gols, sem ser centroavante e deu 11 assistências. Chegou agora ao Fenerbahçe numa transferência de 39 milhões de euros. Quando que a gente imaginava que os clubes turcos colocariam tanto dinheiro na mesa? Assinou contrato até 2030. Chega tranquilamente para ser um novo pilar
dentro dessa equipe. É um jogador que desequilibra, faz a diferença. Rápido, bom finalizador, habilidoso. Além do Greenwood, foi contratado também para o ataque um jogador mais experiente, o Vedat Muriqi, que é um jogador muito bom na bola aérea. Ele chega do futebol espanhol, estava no Mallorca, da segunda divisão, contratado por 15 milhões de euros. Como é um jogador mais velho, contrato até 2029. Chega para ser mais uma opção para a camisa 9. Para a zaga, contrataram o Nathan Ake, zagueiro holandês que pode jogar também como lateral esquerdo. Passou os últimos 6 anos no Manchester City. No City venceu Liga dos Campeões, várias vezes a Premier League, agora desembarca em Istambul por apenas 8 milhões de euros. Bom reforço, contrato até 2029. Mas a contratação de maior destaque do Fenerbahçe até o momento é essa aqui. Romelu Lukaku, o artilheiro belga que passou por clubes como Chelsea, Manchester United, Inter de Milão, Roma, estava no Napoli na última temporada, jogou pouco porque estava machucado, tanto que na Copa ele fica na reserva justamente por estar machucado, agora chega ao Fenerbahçe com contrato até 2027 por apenas 6 milhões de euros. É um jogador que está chegando e muita gente desacreditando, mas o Lukaku, aos 33 anos, ainda é um bom fazedor de gols, ainda tem a parte física privilegiada, é um jogador que tem tudo para dar muito certo. Então o Fenerbahçe ele quer tirar a diferença do Galatasaray. Mas não é só o Fenerbahçe que tem feito contratações de impacto. Vamos para o Besiktas. O Besiktas também fez as suas contratações de peso. Já era um bom time, tinha bons jogadores e nessa janela aproveitaram para se reforçar com alguns nomes de peso, conhecidos também. Aqui posso citar o Orkun Kökçü, que já estava no Besiktas emprestado, agora o Kökçü chega de maneira definitiva, numa negociação alta, chegou aqui do Benfica por 30 milhões de euros, é um valor elevado, pensando em futebol turco, então o Kökçü chega para armação. Quero citar aqui para o ataque a chegada do Leandro Trossard, atual campeão da Premier League pelo Arsenal, vice da Liga dos Campeões, foi inclusive titular na campanha do Arsenal campeão inglês e titular na final da Champions League. Um ótimo atacante, habilidoso, fazedor de gols, trocou o alto nível inglês para jogar no Besiktas por 18 milhões de euros. Boa contratação, contrato até 2029. Para o gol eles contrataram Alexander Nubel, que estava no Bayern de Munique, foi por muitos anos reserva do Manuel Neuer, contratado por 6 milhões de euros. Traz também bastante segurança para a meta do Besiktas. E como contratação mais pesada, eu não posso fugir de Dusan Vlahovic. O Vlahovic, há alguns anos, ele foi contratado por uma bala da Fiorentina. Vamos aos valores aqui. 85 milhões de euros. 4 anos depois, deixou a Juventus de graça, a custo zero. Não entrou em um acordo para renovação, ficou livre e mesmo tendo mercado ainda em grandes clubes das 5 grandes ligas, assinou com o Besiktas também. Tudo bem, a última temporada do Vlahovic não foi lá aquelas coisas. Vou mostrar aqui para vocês que foi abaixo da média antiga dele. Foram aqui só 10 gols e 2 assistências em 23 jogos. Sofreu bastante com lesões, isso também teve impacto. Agora, pensando em futebol turco, aos 26 anos o Vlahovic chegando aqui, o sérvio tem tudo para acabar com a Superliga Turca. E outro jogador que chega também a custo zero, no mesmo balaio que o Vlahovic, é o Salih Özcan. Salih Özcan, muitos anos de futebol alemão, por Colônia, por Borussia Dortmund, Wolfsburg, chega agora do Dortmund também a custo zero. Um jogador experiente para o meio campo, 28 anos, contrato também até 2029. Então eu já falei para vocês, Galatasaray está forte, Fenerbahçe correndo atrás se reforçando, Besiktas correndo atrás se reforçando. Mas tem mais time turco fazendo contratação de peso. Próximo time da nossa lista, Trabzonspor. Trabzonspor, historicamente falando, não é um time de ponta da Turquia, mas é um time que nas últimas temporadas tem feito boas contratações. Contrataram o André Onana, goleiro que era do Manchester United, tem outros nomes conhecidos por aqui, mas a gente não pode fugir do nome de maior impacto, que é o nome que trouxe o nome do Trabzonspor para os principais veículos da imprensa nesse mês, nessa janela de transferências, que é, no caso, a contratação de Mohamed Salah. O atacante egípcio de 34 anos deixou o Liverpool a custo zero, fim de contrato. Só que o Salah, pela condição física dele e pela qualidade, tinha também propostas para seguir jogando em uma grande liga. Mas não, ele aceitou o projeto do Trabzonspor com contrato até 2028, contratação de impacto.
Então Fenerbahçe trazendo o Romelu Lukaku, Trabzonspor Mohamed Salah, o Besiktas Dusan Vlahovic. Cada time vai tendo ali uma grande estrela, além obviamente do Galatasaray e do Fenerbahçe, que já tem boas bases. Tem outros bons jogadores em outras posições. O Salah chega aqui e chega com total condição de fazer diferença. Eu não tenho dúvida. Rapidinho, só aproveitando que você chegou até aqui no vídeo, queria aproveitar para pedir o seu like para que você se inscreva, que assim você me ajuda muito. Valeu! O que esses times irão disputar? Chegamos agora a uma parte muito importante. Esses times estão gastando rios de dinheiro fazendo contratações de 25, 30, quase 40 milhões de euros. Mas afinal de contas, para que são essas contratações? Olhando aqui a última temporada da Superliga Turca, a gente consegue ver que os 4 times citados nesse vídeo vão disputar alguma competição. O Galatasaray, que é o campeão da Superliga Turca, ele já está garantido para a fase de liga da Liga dos Campeões, então vai enfrentar algumas equipes de ponta do futebol europeu. Lembrando que, na temporada passada, o Galatasaray fez uma boa campanha na Champions League. Podem ver que eles conseguiram, na fase de grupos, fase de liga, vencer o Liverpool por 1-0, empataram com o Atlético de Madrid em 1-1, depois, na fase de mata-mata, eliminaram a Juventus na Itália e foram perder só para o Liverpool mais adiante. Então a campanha foi boa. Perder para o Liverpool, ainda mais pelo que o Liverpool investe, está dentro da normalidade. Ao menos eles estavam na competição. Novamente o Galatasaray estará na Champions League, de maneira garantida. Quem não está ainda garantido é o Fenerbahçe, que, como eu disse, hoje joga pelos playoffs, ou seja, naquela pré-Champions contra o Lyon. Jogo de ida em Istambul e a volta será na França. Fenerbahçe aqui ficou só 3 pontinhos abaixo do Galatasaray, então ele está na pré-fase da Liga dos Campeões. Falando sobre o Trabzonspor, que ficou com 69, que agora é o time do Mohamed Salah. Eles estão na qualificação para a Liga Europa. O Besiktas, que ficou em quarto, com 60 pontos, classificado para a Conference League. Então, em termos de importância na Europa, para quem não sabe, Liga dos Campeões é a primeira, Liga Europa é a segunda, Conference League é a terceira. Então os times que estão investindo porque vão disputar competições europeias. 2 equipes na Liga dos Campeões, uma na Liga Europa e uma na Conference League. Então, essas são as competições internacionais. E aí, obviamente, tem o campeonato local, onde o Galatasaray e o Fenerbahçe, pelo que investem, entram como os grandes favoritos. Mas agora tem Besiktas mais forte, tem Trabzonspor mais forte para tentar tirar alguns pontinhos dos favoritos. Por que estrelas estão indo para lá? Olhando para esse vídeo, vendo os valores das contratações, os jogadores que estão indo para a Turquia, você deve estar se perguntando: Vini, por que esses jogadores, essas estrelas, jogadores que teriam mercado em ligas maiores, estão agora escolhendo jogar na Turquia? Bom, há várias razões. A primeira razão, que é ao mesmo tempo a mais óbvia, é que em geral quem escolhe jogar na Turquia é porque não vai ter espaço em um time de ponta da Europa. Vou citar aqui o caso do Mason Greenwood. A última temporada dele no Olympique de Marselha é uma temporada que, na minha opinião, o credenciaria a jogar num time de ponta da Europa, sim. Mas por conta de todas aquelas polêmicas dos tempos de Manchester United, ele ficou queimado. Então os times de ponta, de elite, não vão atrás dele. Então, entre jogar num time de segundo, terceiro escalão de uma grande liga europeia e jogar num time de ponta da Turquia, ele escolheu jogar num time de ponta. Esse é o caso específico dele, que é um jogador mais novo. Vlahovic, a mesma coisa. Vlahovic é um jogador bem caro. E apesar de ser jovem, é um jogador que não está sendo cotado para jogar num Barcelona da vida, um Bayern de Munique. Então, entre jogar na segunda, terceira prateleira de uma grande liga e jogar na Turquia, escolheu a Turquia. Esses são casos de jogadores mais jovens. Quando a gente pega o Mohamed Salah, por exemplo, que é um jogador de 34 anos, ele já viveu o auge dele na Europa, que foi jogando pelo Liverpool. Se for para jogar segunda, terceira prateleira, escolheu também o time turco. E aí agora entra um outro fator que obviamente é um fator extremamente atrativo, a questão financeira. Esses times da Turquia estão com um alto poder de investimento. Então, além de serem equipes atrativas em termos de competitividade,
porque o jogador vai ter a condição de lutar por um campeonato turco, vai poder disputar uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa? Tem a questão financeira, é óbvio. Ou vocês acham que o Dusan Vlahovic está indo para o Besiktas para ganhar um salário baixo? É claro que não, vai ganhar salário alto. Mohamed Salah vai para o Trabzonspor para ganhar salário alto também. Então já unem o útil ao agradável. Vão jogar em um time competitivo da Turquia, disputar uma competição europeia e ganhar bem. E tem mais. Além de ganharem bem, na Turquia eles têm algumas vantagens fiscais. Então, por exemplo, você ganha o seu salário e tem que pagar menos imposto do que se jogasse, por exemplo, numa La Liga da vida. Ou seja, para o jogador, sobra mais dinheiro. Entende? E a gente sabe que no futebol, o dinheiro ele tem uma influência muito grande. Então, tem a questão do desafio, a competitividade e, obviamente, o fator que muitos jogadores julgam como mais importante, a grana. Pinga mais e você paga menos imposto. Por isso, muitos jogadores estão tomando essa decisão. O mercado turco se tornou uma tendência. Você vai jogar numa liga boa, torcida extremamente apaixonada, vai ganhar bem, vai pagar menos imposto para jogadores que ali já passaram dos 30? Pode ser sim uma das melhores opções. Para você, seria uma boa opção? Gostaria de jogar no futebol turco dentro dessas condições? Não se esqueça de comentar e quero ver como que você tem analisado esse crescimento do futebol turco nas últimas temporadas. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui! Esse vídeo chegou ao fim, mas calma. Estou sugerindo agora outros 2 conteúdos para que você continue comigo aqui no canal. Todo dia que tem análise, opinião, vídeo curto, só você escolher o que quer continuar assistindo. Valeu!